paz do Senhor Jesus. Sou o professor Eliseu Fausto e estou iniciando o segundo dia da exposição na carta aos Hebreus. Hoje estaremos meditando nos capítulos 6, 7, 8 e 9. Antes, vamos orar? Senhor Deus, louvamos e engrandecemos o Teu santo nome por mais essa oportunidade de estarmos meditando em Tua palavra. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos concedido a aprendermos na meditação da Tua palavra, Senhor. Obrigado por todo este ano de aprendizado, de leitura, de meditação, de experiências gloriosas contigo, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos proporcionado. Sabemos, Deus, que não conseguiríamos chegar até aqui sem o Teu Espírito Santo. Sabemos que contamos diariamente com a Tua ajuda, com o Teu poder soberano, nos fortalecendo, nos dando graça, nos fazendo triunfar diante das dificuldades e adversidades que surgem, Senhor. Pai, no nome de Jesus, oro para que o Senhor possa fortalecer a fé de cada um dos meus irmãos e irmãs que comigo estão neste momento, tanto orando como estarão meditando em Tua palavra juntamente comigo, Senhor. Pai, abençoe poderosamente cada um deles, fortaleça, Senhor, o coração, a mente, capacite cada um dos Teus filhos a permanecerem firmados no Senhor e na força do Teu poder. Que nossa confiança esteja única e exclusivamente no Senhor, que nosso coração possa se apoiar nas Tuas verdades, Deus, para que possamos vencer todos os desafios de nossa vida e a partir do conhecimento da Tua palavra, venhamos adquirir cada vez mais e mais conhecimento de Ti, do Senhor e da Tua vontade soberana, meu Pai. Pedimos a Tua bênção para este momento, Te louvamos porque estamos certos de que assim será feito, porque oramos em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. No capítulo 6, o escritor encorajou-os a ir além da fé básica a fim de explorar a verdade mais profunda. Deixa também um alerta severo às pessoas que experimentaram as coisas relacionadas com a salvação, mas depois caíram, jamais podem ser reconduzidas ao arrependimento. Vários estudiosos sugeriram que esse ensino se refira a alguns conceitos. Vou mencionar alguns deles aqui. Os cristãos que, por intermédio de algum pecado horrendo, perdem a salvação. Se esse for o sentido, a passagem também ensina que essas pessoas jamais podem ser salvas de novo. Os crentes professos que apenas experimentaram as coisas de Deus, mas nunca realmente chegaram a engoli-las. Isso parece improvável, uma vez que o escritor usou o verbo experimentar um pouco antes para indicar experiência plena, não apenas provar de leve. Tampouco é provável que um mero experimentador também fosse o recipiente do dom celestial, tornando-se participante do Espírito Santo. O pecado que leva à morte. E o caso hipotético de algo que, de acordo com a perspectiva do escritor, não poderia acontecer. Embora todas essas perspectivas apresentem algum problema, o capítulo 6, do versículo 9 ao 12, sugere que o autor considerou esse cenário hipotético, pelo menos para as pessoas para quem escrevia, e os frutos espirituais de seus destinatários demonstrara de forma ampla que eles de fato eram salvos. Tendo declarado sua confiança na fé daqueles para quem escrevia, o autor buscou reforçar a confiança deles nas promessas de Deus. Podemos confiar que Deus cumprirá as promessas feitas para Abraão, pois Deus não mente. A salvação que Deus prometeu é uma âncora, conectando nossa alma aqui na terra com Jesus lá no céu. Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar e, portanto, nele estamos seguros. No capítulo 7, o autor alonga-se agora na descrição de Melquisedeque, a quem ele apresenta como um tipo do sacerdócio de Cristo.
Esse misterioso sacerdote-rei, sobre cuja origem e cujo destino não sabemos nada, é um tipo que se ajusta ao Cristo eterno, uma vez que, em essência, os dois permanecem sacerdotes para sempre. Melquisedeque abençoou Abraão, e Abraão deu o dízimo dos seus despojos para ele. Essas duas ações demonstram que Melquisedeque era maior que Abraão. Todo o sacerdócio levítico, em essência, estava dando o dízimo para Melquisedeque por intermédio de Abraão, o ancestral deles. Se o sacerdócio de Arão e de seus filhos pudesse trazer perfeição, por que havia a necessidade de um novo sacerdote que seria como Melquisedeque? Cristo era da tribo de Judá, não da tribo sacerdotal de Levi. Embora o ministério de Arão jamais pudesse deixar as pessoas perfeitas, o ministério de Cristo faz exatamente isso. E ainda mais, Deus declarou com um juramento que o sacerdócio de Cristo é permanente, conforme os versículos 20 ao 22. Os sacerdotes aarônicos morreram, mas Jesus vive para sempre. Os sacerdotes aarônicos ofereciam animais, mas Jesus ofereceu a si mesmo como eterno e perfeito sacrifício pelo pecado. Jesus é tanto nosso sacerdote quanto o sacrifício perfeito por nossos pecados. No capítulo 8, os sacerdotes terrenos eram apenas uma mera sombra de Cristo, nosso eterno sacerdote no céu, aquele que ofereceu a si mesmo. A primeira aliança de Deus com Israel foi imperfeita, tudo porque visava a nova aliança, conforme predito por Jeremias. Deus levou Israel por sua mão forte para fora do Egito, e mesmo diante deste feito, eles se rebelaram contra ele. Agora, ele escreve sua lei em nosso coração, resultando em total obediência. A antiga aliança possui algumas singularidades, como foi mediada por Moisés, foi condicional, foi escrita em pedras mortas e não produziu justiça. Já a nova aliança é mediada por Cristo, é incondicional, é escrita no coração vivo das pessoas e produz realmente justiça. Como podemos saber quem são os destinatários dessa nova aliança? Para explicar isso, há pelo menos 4 teorias. A Igreja substitui Israel no plano de Deus e é o único recipiente da nova aliança. A nova aliança foi feita apenas com a nação de Israel. A existência de 2 novas alianças, uma para Israel e outra para a Igreja. A existência de apenas uma nova aliança que se aplica de formas distintas para Israel e a Igreja. Dessas 4 perspectivas que mencionei, a quarta parece a mais provável, pois há apenas uma nova aliança, e essa se aplica a ambos os povos, Israel e os gentios. No capítulo 9, vemos que o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento tinham 2 cômodos, o santuário, ou lugar santo, no qual o sacerdote podia entrar, versículo 6, e o lugar santíssimo, ou santo dos santos, em que apenas o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, no dia da expiação. Esse acesso limitado demonstrava que nenhum sacrifício poderia de forma absoluta, de uma vez por todas, limpar o coração das pessoas que o ofereciam. Mas agora Cristo, o perfeito sumo sacerdote, entrou no santuário perfeito com o perfeito sacrifício pelo pecado, o seu próprio corpo, tornando a vida eterna possível para todos que aceitarem esse sacrifício. A velha e a nova alianças são realmente testamentos, ou, falando de outra forma, é a expressão da vontade daquele que as fez. Assim como o testamento de uma pessoa não entra em vigor até que esta morra, também a antiga e a nova aliança necessitaram da morte de Cristo, mas sua morte ocorreu apenas uma vez,
e não uma vez por ano, como os sacrifícios do Antigo Testamento, tornando essa expiação suficiente para todos que aceitarem a morte de Cristo, o sacrifício oferecido em benefício dos pecadores. O versículo 28 deste capítulo inclui pelo ao menos 2 passos do ministério de Cristo realizado em nosso benefício, entre os 7 descritos aqui em Hebreus. Vejamos quais são esses. A encarnação, versículo 2 do capítulo 1, 16 do capítulo 2, o ministério terreno, capítulo 5, versículos 7 ao 9, a crucificação, versículo 9 do capítulo 2, versículo 27 do capítulo 7 e versículo 28 aqui do capítulo 9. A ressurreição, versículo 20 do capítulo 13. A ascensão, versículo 14 do capítulo 4 e versículo 20 do capítulo 6. A intercessão celestial, versículo 25 do capítulo 7, versículos 1 e 2 do capítulo 8. A segunda vinda, versículo 28 aqui do capítulo. É impossível lermos a carta aos Hebreus e não percebermos o quão agraciados fomos na pessoa de Cristo, que nos concedeu a nova aliança, onde nela podemos descansar em seu sacrifício substitutivo. Somente em Jesus, todos e qualquer um de nós, indistintamente, podemos crer em Jesus e receber todos os benefícios que ele adquiriu com sua vida e sacrifício aqui na terra, como um único e suficiente sacerdote entre Deus e nós seres humanos. Como podemos perceber que desde os tempos antigos, Deus já havia predeterminado seu único e gracioso plano de nos salvar através de seu próprio sacrifício na pessoa de seu Filho bendito. Que eu e você possamos nos apoiar na bênção desse ensino glorioso e nele venhamos crescer em fé para a glória do único Deus verdadeiro e de seu Filho bendito, nosso Salvador Jesus. Aqui eu finalizo mais esse dia, esperando você amanhã, querendo Deus.